Os pacientes às vezes chegam com sintomas muito cristalizados e às vezes muito fortes, né? Então tem pacientes que estão paraplégicos ou com dores que não passam nunca, ou que estão com uma surdez e os médicos vão informando para esses pacientes que não há nada nos exames que justifique aquele sintoma. Como o paciente sente o sintoma como muito ruim, é muito difícil para ele imaginar que aquilo pode ter uma causa psíquica, né? E o que a gente faz é quase que a primeira parte do trabalho é plantar uma sementinha, abrir uma brecha no paciente de que talvez aquilo que ele esteja sentindo tenha uma origem psicológica, tenha uma origem na vida emocional, na vida mental e na vida relacional dele com as outras pessoas. Os pacientes normalmente, não sei se normalmente, mas alguns pacientes duvidam disso, né? Outros não, outros acham de pronto que talvez haja aí algo a ser investigado, né? Acho que são quadros que nenhum profissional dá conta sozinho, né? O psicólogo precisa muita ajuda do psiquiatra, o mesmo. Muitas vezes tem dúvidas sobre o quadro, então a gente precisa consultar, ter um neurologista, que é algo, né, que faz muita diferença ali no dia a dia. Pelo menos para mim, até hoje, é um desafio, né? Você examinar um paciente que tem um déficit e afirmar que o déficit não é orgânico. Eu acho um desafio mesmo, porque você tem que ter a certeza. E médicos raramente têm certeza absoluta de estar vendo tal doença ou tal déficit. E como que você vai mensurar se, sei lá, uma hérnia de disco, se a dor que a pessoa tem é proporcional ou desproporcional para aquilo, né? E o que a gente leva em consideração atualmente não é se existe ou não um sintoma orgânico, se é orgânico ou não, que eu acho que é um erro, né, uma concepção que muitos médicos ainda têm, que ou é orgânico ou é funcional. E o que a gente leva em consideração é como a pessoa lida com o sintoma. Praticamente qualquer déficit neurológico pode se apresentar como um distúrbio funcional, né? Um distúrbio funcional. E, em geral, isso é também importante dizer, esses pacientes têm mais de um sintoma. Ele tem dor e treme, ele treme e tem paralisia, ele tem uma distonia e dor. Não é incomum que o paciente tenha mais de um sintoma, até porque o mecanismo, a rede neural que produziu um, está ali. Você já tem aquela alteração na circuitaria que favoreceu a paralisia, essa é a mesma que vai produzir o tremor. Então, não é incomum que os pacientes sejam, assim, poliqueixoso, né? Mas, em geral, nos transtornos somáticos, o comprometimento é muito grande. Então, existe uma preocupação contínua com os sintomas, uma procura muito grande por atendimento médico o tempo todo, com medicações, com exames. Então, a pessoa realmente passa a viver em função daquilo, né? Vai se estreitando todo o campo vivencial e o foco é a doença. E daí eu lembrei uma questão também que a gente trata os acompanhantes, né? Que eu acho que é um diferencial e é algo que é muito importante, porque em geral para uma pessoa doente tem um cuidador que também passa a viver em função de cuidar e se dedicar àquilo. E muitas vezes, se o cuidador não for tratado, é mais difícil ter uma melhora, né? Porque vai se formando ali uma relação de codependência que muitas vezes impede a autonomia, né? Às vezes o cuidador, sem querer, sem perceber, limita mais a autonomia do paciente.